Graça e paz. Seja muito bem-vindo a essa live, essa aula de hoje. Você que está entrando aqui pelo YouTube, vai estar assistindo, seja muito bem-vindo. Estou passando alguns ensinos profundos que o Senhor está concedendo-me, né? E é muito poderoso cada ensino desse, umas verdades ocultas que está na palavra, mas quando a gente lê a palavra, 99,9% das vezes a gente não pega essas verdades, né? E são as verdades que o soberano Senhor dos Espíritos, Deus, nosso Pai, ele nos concede quando a gente está muito em busca, com muita fome, com muita sede, com muito desejo de compreendê-lo e interpretar o que ele quer nos ensinar, compreender o que ele está falando, o que ele está fazendo em determinados tempos. E a gente está vivendo um tempo onde, por sopro do Espírito Santo e direção, né, como os ventos, como diz a palavra, a gente vai sendo guiado dessa maneira. Amém? Eu quero fazer uma oração, primeiramente, antes da gente começar, para que o Senhor seja o operador e eu seja apenas o cooperador do Senhor, aleluia. E dessa maneira a gente vai crescendo, né? Dessa maneira a gente vai evoluindo. Glória a Deus, glória a Deus. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por esta direção. Eu entrego, Senhor, em tuas mãos esta live, Senhor, eu entrego em tuas mãos este ensino. Eu não sei exatamente o que o Senhor quer passar para cada um de nós nessa noite, mas eu creio e confio no Senhor que será transformador. E a minha confiança, Senhor, é descanso, porque a minha boca torna-se tua boca, Senhor. Meu coração é teu, entregue em tuas mãos estou. Para a glória do teu nome, Senhor, venha nos alimentar. Venha, Pai, abrir um pouco mais do nosso entendimento e compreensão, dos nossos olhos, Pai, e venha, através disso, Pai, limpando e purificando mais e mais o nosso coração, fazendo com que, de tal maneira, nos tornamos santos, cada dia mais santos, assim como tu, ó Senhor Jesus Cristo, que santo és, e nós em ti nos santificamos, ó soberano Rei da Glória. Aleluia. Eu peço, Pai querido, Pai amado, que os teus anjos estejam em prontidão e apostos, Pai, como sentinelas, guardando não só a minha vida, a minha casa, a minha família e este ministério, Pai, mas também cada um que aqui está presente nesta live, nesta noite, e a cada um que ainda não está presente, mas há de assistir nos próximos dias, Senhor, para a glória do teu nome. Para a glória do teu nome, Pai, faz a transformação em nosso ser, nos tornando a boa árvore que gera o bom fruto, a tua imagem e a tua semelhança. Assim eu agradeço, para a glória do teu nome. Amém, amém, graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. A palavra base dessa noite está em Samuel, 2 Samuel 16, 2 Samuel 16, versículo 5, que diz assim: Chegando o rei Davi a Baurim, um homem do clã da família de Saul, chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade proferindo maldições contra ele. No versículo 6 diz: Ele atirava pedras em Davi e em todos os conselheiros do rei, embora todo o exército e a guarda de elite estivessem à direita e à esquerda de Davi. E no versículo 7 diz: Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: saia daqui, assassino, bandido. No versículo 8 diz: O Senhor retribuiu a você todo o sangue derramado na família de Saul, em cujo lugar você reinou. O Senhor entregou o reino nas mãos do seu filho
Absalão. Você está arruinado, porque é um assassino. E no versículo 9 diz: Então Absai, filho de Zeruia, disse ao rei: Por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei Davi diz: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem pudera questioná-lo? E no versículo 11 diz: Disse então Davi a Absai e a todos os seus conselheiros: Até meu filho, sangue do meu sangue, procura matar-me. Quanto mais este benjamita, diz: Deixe-no ir em paz. Que amaldiçoe, pois foi o Senhor que mandou fazer isso. Olha isso, que forte. E no versículo 12 diz: Talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que hoje recebo. E no versículo 3 fala, 13: Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte, do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. No versículo 14 diz: O rei e todo o povo que estava com ele chegaram exaustos ao seu destino e lá descansaram. Aleluia, aleluia. É forte essa passagem. Glória a Deus. Para quem conhece um pouco da palavra, tem a passagem em Reis, em Deuteronômio, também fala um pouco sobre, mas aqui em 2 Samuel é uma passagem pela vista, né, a visão em si, contada pelo profeta. E Davi, dado o momento, ele estava fugindo de Absalão. Absalão fez um monte de coisas erradas e tomou posse, né, da morada do rei Davi, em dado momento. E Davi, coração segundo o coração de Deus, para não ir contra, debater contra o seu próprio filho, se levantar em guerra contra Absalão, ele foge, ele vai para outro lado, né? Ele vai para outra cidade, para que não haja essa guerra com o próprio filho. E em dado momento aparece esse homem chamado Simei. E esse homem, como diz a palavra, ele não só apedreja, ele amaldiçoa, ele lança tudo que ele vê pela frente. A palavra está dizendo pedra, terra, mas ele joga de tudo no rei Davi. E não só isso, a própria maldição, fica amaldiçoando direto, lançando palavras direto. E aqui traz um ensinamento muito profundo, porque o rei Davi, para quem sabe, né, nós que conhecemos um pouco da palavra, para quem conhece um pouco da palavra, sabe que Davi, quando ele foi escolhido por Deus e ele foi ungido pelo profeta Samuel, naquele momento, o Espírito de Deus se apossa do rei Davi. Aleluia! O mesmo Espírito que estava sobre Saul, ele deixa Saul e se apossa de rei Davi. E rei Davi, por sua grandeza em humildade, simplicidade, o amor de Deus cresce dentro dele. E por conta disso, ele começa a ter a compreensão e o entendimento do porquê das coisas. Por que que certas coisas acontecem, né? E passa diversas outras situações, assim como nós passamos também. Mas isso aqui é muito forte, porque o Senhor Jesus, o Rei da Glória, ele veio para algo nessa terra que basicamente é que a lei se cumpra, se manifeste, né, seja cumprida a lei, mas também para que a graça se estabeleça. Então, que haja um cumprimento da lei com a graça manifesta sobre cada um de nós. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele vem para nos ensinar a ser como ele. Esse é o propósito, que eu e você sejamos
semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, porque ele veio e fez tudo, ensinou tudo e mais um pouco para cada um de nós ter acesso a isso. E cumprindo o básico do que ele ensina, a gente manifesta a sua glória nessa terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, a gente está passando por situações, às vezes, tem gente apedrejando a gente, na nossa casa, na nossa parentela, pessoas queridas, que têm um espaço em nosso coração, e aquela pessoa causa algum mal contra alguém que a gente ama, que faz parte do nosso sangue, ou às vezes contra a gente mesmo, e a gente acaba, por ter esse carinho com essa pessoa, a gente acaba deixando com que a ira tome conta, a raiva tome conta, e cria-se, gera-se uma semente chamada mágoa em nós, que cria-se esse labirinto, esse abismo chamado mágoa dentro de cada um de nós. E às vezes a gente vai lá e diz, passou e foi, mas não passou. Ou seja, tenta tapar o sol com a peneira. Já ouviu esse ditado? Sabe aquela panelinha que dá lá na estrada de chão, e aí a pessoa vai lá e joga uma pá de areia, e quando vem a chuva, aquela panelinha abre e ela cresce um pouco mais, e um pouco mais, e um pouco mais, e cada vez mais. Ou seja, essa lacuna, esse abismo, ele só cresce. E essa lacuna e esse abismo, ele atrai coisas ruins. Porque se o objetivo dessa lacuna é crescer, desse abismo é crescer mais e mais, como diz a palavra, um abismo atrai outro abismo, não é mesmo? Como isso acontece, gera um espaço para que cria-se uma cratera, nos afastando não só da graça do Senhor, mas da liberdade no Senhor. E a gente acaba atraindo algumas coisas malignas para a nossa vida. E a pior delas é a doença. Esse espírito de enfermidade, ele toma poderio. Por quê? Porque existe uma mágoa. E a mágoa, quando ela não é liberta, quando ela não é, digamos, tratada, isso causa grandes males. Isso afasta, isso corta vínculo, corta laços, isso cria uma barreira em nosso coração que não nos permite mais crer no Cristo, nosso Senhor, confiar em alguém. Sempre estamos em desconfiança. A humildade, ela deixa de coexistir, a simplicidade. O amor, ele não pode habitar. O amor, ele não pode trabalhar. O amor, ele não pode mover e se mover. E tudo isso também só se trata, só se cura com o amor. Sem amor, nada é manifesto. Aleluia. E a mensagem, a palavra, ela diz que Davi, em dado momento, ele diz, Absai, deixa esse homem, deixa ele, porque eu sei que foi o Senhor, ele que deu a permissão. Então deixa que fale, deixa que pense, né? Tem até uma música aí, deixe que digam, aleluia, Jesus, deixa. Porque eu hei de me preocupar com isso? A gente precisa compreender que nós somos terras e terras férteis. E todo tipo de semente lançada em nossa terra, se a gente permitir essa semente, ela germina. Essa semente, ela gera. Essa semente, ela cresce. Ela se torna uma planta gigante. E essas raízes, elas se multiplicam e rápido. Então, a gente precisa tomar atenção e cuidado com isso, estarmos vigiando constantemente. Porque quando algo acontece que motiva alguém
a tocar, a apedrejar, a nos tentar, nos tirar da presença do Senhor, nos afastar da sua misericórdia, da sua glória, da sua benevolência, da sua benignidade, a gente começa a deixar de ser Cristo e ser juiz, e ser júri, e ser o próprio advogado, tudo num só. E nós não sabemos julgar, nós não sabemos decretar, nós não temos esse tipo de compreensão. Isso vem do Senhor, porque somente Ele sabe. E se Ele está e a gente permite que Ele sempre se sobreponha, que Ele sempre cresça dentro da gente, dentro de dada situação, a gente cresce junto com isso. A gente evolui. E aquela semente, que seria uma sementeira, ela não gera, ela não cria raiz, ela não vai crescer. Porque é Ele que está cuidando. É como se Ele fosse o vigia que vigia a roça, a planta, que vigia o terreno. A palavra vai dizer que o bom Senhor lançou a boa semente, e à noite o homem mau foi lá e lançou a má semente. E essa semente caiu na terra. E a terra gerou essa semente. Mas por que gerou? Porque não tinha ninguém vigiando. Não tinha ninguém cuidando. Somos terra. Se o bom Senhor, o eterno Rei da Glória, lançou a boa semente em mim, você, ela vai gerar. Porque somos terra férteis. A gente permitindo que isso aconteça, acontece. Mas se a gente não vigiar, o mal, ele vem lançar a sua semente. E aí entra um detalhe, que ele lança muito mais sementes do que o bom homem, que o bom Senhor. Por quê? Porque o objetivo dele é encher essa terra fértil de sementeira. Por quê? Porque a sementeira, ela abafa a boa semente. A sementeira, ela abafa a boa planta. Aleluia, Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia e nos ajude a compreender isso. E o que eu quero falar aqui? Talvez você está passando por alguma situação e talvez você pode dizer para você mesmo, porque todos nós temos situações dessa forma, que alguém muito querido da nossa parentela, que fazia parte do nosso ciclo de amizade, da adolescência, depois de adulto, que se encontrava, se reunia, e esse alguém, talvez por inveja, talvez por outra situação, causou um mal contra você ou contra alguém da sua casa. Talvez seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, apedrejou, talvez foi um pouco mais profundo do que isso. E aí criou-se essa palavrinha chamada mágoa, esse rancor, essa dor, essa raiva. Saiba você que a raiva, ela não tem força tanto quanto a mágoa. A mágoa é a pior coisa que tem. Eu vou contar um fato que aconteceu. Uma pessoa, certa feita, ela me contou um sonho que ela teve. E nesse sonho ela conta de um sapo na perna dela. Que esse sapo aparecia na perna dela, estava dentro da carne dela, assim, o sapo, e aí depois tinha uma cobra. E quando ela me contou isso, de imediato, por eu estar caminhando em espírito, né, em comunhão com o Papai, com o Senhor Jesus, o Rei da Glória, o Espírito Santo, me deu a interpretação do sonho. E disse assim: existe uma ferida que precisa ser aberta para ser curada. O nome da ferida é mágoa. Enquanto essa mágoa não for curada, você está dando acesso livre para que uma doença extremamente dolorosa toma controle e paralise você. Isso foi muito doloroso, mas eu precisei falar porque foi a interpretação, o Senhor liberou, né?
E quando eu falei isso, a pessoa disse assim, eu não estou pronta para fazer isso, e não quero, e não vou abrir essa ferida. Bem assim. Do nada. E eu não, sabe, eu não conheço a pessoa. Eu não tenho, sabe, particularidade sobre a vida, sobre o que aconteceu da vida dela. Tipo, é uma pessoa que, né, eu vejo lá uma vez ou outra, a gente não conversa assim. E aí ali o Senhor ministrou no coração dela sobre muitas coisas. Ela chorou e tudo mais, mas eu espero de coração que a semente do Senhor, a boa semente, tenha entrado em dado momento, porque o Senhor, ele nos dá tempo e oportunidade. Quero te falar uma coisa: nada foge do controle do Senhor. O mal nos toca pela permissão dele. Enquanto a gente está na presença dele, ele não deseja que o mal nos toque. Mas ele sabe de todas as coisas. E o mal pode nos tocar se ele permitir tocar. A Bíblia vai falar isso no livro de Jó. Aleluia. E se a gente estiver dando espaço, abrindo uma porta para que o mal nos toque, mesmo assim, por misericórdia, ele aguenta, ele segura, e ele tenta falar de diversas formas o que precisamos fazer para que esse mal não nos toque, sendo que a gente está convidando o mal para tocar, através de um ato, de uma situação dessa, como no caso da palavra de hoje. E às vezes a gente, por nossa razão, a gente dá esse acesso, abre essa brecha, abre essa porta e dá essa liberdade. E esse mal, quando há mágoa no coração, a falta de perdão de verdade, o arrependimento de verdade, se libertar dessa fissura, desse abismo, provoca diversas situações. E a pior delas é a doença. E quanto maior é esse abismo, maior é o peso da doença. Cânceres e diversas outras coisas. Isso é extremamente profundo e a gente precisa compreender isso. Então, precisamos estar atentos e em espírito, porque Davi, ele recebeu o espírito e a sua humildade e a sua integridade e a sua confiança no Senhor, gerando descanso, ele confiava piamente. Ele não se levantou contra Saul, que era rei e o perseguia. Em nenhum momento, inclusive, ele fugia. Absalão, seu filho, sangue do seu sangue. Ele não enfrentou, ele fugiu. E ele descansava no Senhor. Senhor, faz algo. É só a gente ler em Salmos, não é mesmo? E a gente vai lá e a gente quer saber, eu vou ser o advogado meu, vou ser o meu advogado, vou ser o meu juiz, né? Eu vou dar o decreto que eu quero dar, o que eu acredito que é certo e correto para mim, na minha base de entendimento. Cortei os laços, não quero nem ver na minha frente. Não, eu perdoei, mas não quero nem ver na minha frente. Foi o que essa pessoa disse. Mas, ao mesmo tempo, ela chorando disse que tinha uma mágoa. Não, já perdoei, não tenho raiva dela. Eu tenho a mágoa no coração. Ixi, é pior. É pior. A mágoa é pior. A raiva, é melhor ter raiva, é melhor estar irado do que ter mágoa. Porque a ira passa e a raiva também. Mas a mágoa, ela só cresce. A mágoa, ela só cresce. Agora, olha que interessante isso aqui. Mateus, o Senhor Jesus, ele veio para nos ensinar. E a única coisa que ele deseja é que eu e você nos tornamos semelhantemente a ele, para que de tal maneira a glória se manifeste nesta terra. Aleluia. Que eu e você sejamos testemunhas do Senhor. Como assim? Imagem e semelhança do Senhor. Que as nossas ações, as nossas atitudes sejam semelhantes ao do Senhor Jesus. Aleluia. Olha o que diz lá em Mateus 5, versículo 39. 39, isso mesmo. Mas eu digo, Jesus diz, mas eu digo, não resistam ao perverso,
Se alguém o ferir na face direita, oferece a face esquerda. Não entendi. Como assim? Alguém me bater? A maioria das pessoas não compreendem isso. Vamos lá. Lucas, capítulo 6, versículo 29. Novamente, ó, amor, isso é amor. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar de você a capa, não o impeça de tirar a túnica. Mas vamos lá, vamos agora para a revelação. Obrigado, Senhor Jesus, pela revelação. Vamos à revelação da palavra. Se alguém lhe bater no rosto, do lado direito, ofereça o outro lado também. Às vezes, a pessoa ela foi injusta com você e criou-se uma situação. Essa pessoa cometeu um grande mal contra você. E talvez foi difícil guardar essa lembrança e colocá-la numa caixinha do esquecimento para não estar vindo à tona no teu cotidiano, na sua vida, para não atrapalhar dentro da sua casa as suas emoções, entre diversas outras situações. E aí o que acontece? Essa pessoa ela cometeu, ela foi injusta. Não caminhe deste modo agindo pela tua razão. O que que o Senhor Jesus quer dizer quando precisamos oferecer a outra face? Se criou-se esse abismo, a gente precisa desfazer esse abismo. A pessoa foi injusta. Eu estou certo. Ela me agrediu. O que que eu vou fazer? Eu vou oferecer outro lado. Fulano, fulana, eu estou entrando em contato com você para pedir o seu perdão. Aquele dia, aquela vez, aconteceu isso, isso, isso. Foi desagradável, nos afastou, criou situações, e eu me arrependo disso. Que o Senhor Jesus, ele quer nos ensinar uma única coisa, que eu e você sejamos meramente semelhante a ele. Quando alguma situação acontecer, que possamos refletir o que o Senhor Jesus faria nessa situação. Porque ele estava em carne, não é mesmo? Ele sentiu o que a gente sente. Ele teve a mesma experiência que a gente tem. Ele teve experiências piores que a gente ainda não teve. E peçamos que não tenhamos tal experiência de diversos tipos de sentimentos e dores. Amém? Louvado seja Jesus. Então, que nós sejamos um filho, que nós sejamos a sua imagem, que nós sejamos o primeiro a dar o passo para fechar esse abismo, a dar o passo para eliminar essa mágoa, a dar um passo de humildade, sabe? De benignidade, de misericórdia. Deixar a razão de lado. Eu conheço pessoas que passaram por situações há mais de 30 anos, antes mesmo de eu ter nascido. E até hoje, aquela situação que aconteceu lá atrás criou um abismo tão gigante que a pessoa não pode ver a outra na frente. Corta caminho. E fala ainda, porque se eu ver e se eu pegar, eu faço isso, isso, isso. Olha isso. Às vezes a gente não teve culpa, não é mesmo? Mas deixa eu te falar uma coisa, Satanás, ele é astuto, ele é esperto, ele é inteligente, ele sabe aonde dói em mim, ele sabe onde dói em você, e ele vai usar aqueles que estão pertinho, 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 que tem espaço no seu coração, que tem o seu carinho, para tocar lá naquela ferida, lá naquele lugarzinho, que vai causar o maior dano. É como se fosse
espinho envenenado, que toca num espacinho de menos de 1 milímetro, mas inflama o corpo inteiro. O pior, que nesse caso, inflama o nosso coração. E o Senhor, o bom pastor, o Rei da Glória, Jesus Cristo, ele quer que eu e você entregamos a ele o nosso coração. Ele só quer o nosso coração. Porque é ali que ele faz morada, é ali que ele faz a obra, é ali que ele trabalha, é ali que ele molda, é ali que ele transforma, é ali que ele nos torna humildes, é ali que ele arranca a ganância, é ali que ele limita muitas formas de sentir as coisas, do nosso sentimento, é ali que ele repreende o orgulho, é ali que ele repreende o ego, porque não tem como nos libertar disso, mas repreender tem. E por que que não tem como? Simples. Se nós não estivermos firmados na rocha que é o Senhor, a partir do momento que a gente estiver andando com ele, ele começa a nos exaltar, nos colocar em lugares que a gente nunca imaginou estar. E se a gente não estiver consolidado na rocha, o nosso coração não for 100% dele, a gente cai em apostasia, na heresia. Cai, por quê? Porque o ego, ele faz parte da gente, infelizmente, somos um povo caído. E o que que é o povo caído? O povo caído é aquele que deixou Satanás entrar, é aquele que viveu os enganos de Satanás. E Satanás, ele caiu por conta do orgulho, por conta do ego, não é mesmo? Eu posso, eu quero, eu conquisto, eu vou, eu faço, e eu, ganância, ego, orgulho. Eu não faço isso porque eu não volto atrás, porque eu não me submeto. Orgulho. Eu já estive lá, eu vou voltar para trás? Não. Orgulho. E só tem uma forma de sermos quebrados. Quando a gente obrigatoriamente não tem lugar para correr, aí a gente precisa. Aí quebra o orgulho. E assim ele é tratado. E o Senhor, ele nos quer inteiramente nele, com o coração 100% dele, compreendendo o porquê das coisas. O Senhor permite que um Simei venha contra mim, contra você, blasfemar, apontar o dedo, julgar, apedrejar, lançar tudo que vê pela frente na gente, para nos provar, para nos observar, para contemplar nossas ações, o nosso agir, para ver se nós vamos estar descansando nele, não permitindo abrir uma brecha, não permitindo abrir esse abismo, ou não. Ou vamos dar essa permissão. A antiga lei dizia olho por olho, dente por dente. E as pessoas, infelizmente, até hoje, vivem isso, olho por olho e dente por dente. Fez mal para mim? Então tá bom, vou fazer o mesmo mal. Surgiu a oportunidade, eu faço mal. Muitos fez mal para mim, não quero mais estar perto, mas se eu ver, deu ruim, deu problema. Né? É muito forte isso. Porque quando isso acontece, esse tipo de ação é um sentimento que é gerado, e esse sentimento gerado é uma dor, é uma ferida, e essa ferida ela precisa ser cicatrizada, porque não tem como o Senhor guardar o meu coração para a morada dele, se o meu coração, dentro dele, existe algo que causa pânico, que causa angústia, sabe? Que causa ira, que causa uma raiva, que me tira do centro de quem eu sou, da minha identidade. Amém?
Então, precisamos estar compreendendo isso. Isso é muito poderoso, é muito forte isso. O Senhor, ele, já na antiga lei, ele já estava testando o nosso coração. Porque a lei, ela diz olho por olho, dente por dente. E o Senhor ali, ele queria ensinar algo e ninguém aprendia. O Senhor, ele já estava fazendo prova dos corações do seu povo. Essa lei foi entregue a Moisés e Moisés passou às gerações a lei. Se o fulano apedrejar tal, ele será apedrejado. Se o Beltrano fazer isso, será morto a pedrada. Se o outro matar, também será morto. E olho por olho, dente por dente. Só que o Senhor, nesse momento, nessa época, ele já estava ensinando o povo a não fazer isso. Quão grande seria no reino do Senhor, já naquela época, aquele que perdoasse a quem fez mal. Alguém fez mal contra alguém da minha família, matou alguém do meu sangue. Eu, pela lei, eu tinha direito de matá-lo, porque era olho por olho, dente por dente, não é mesmo? Mas eu também teria outra opção, que o Senhor queria dar essa outra opção, mas ninguém compreendia, que era o perdão. Você causou esse mal está me consumindo, porque gera uma mágoa, essa mágoa consome, essa mágoa gera abismos e mais abismos, porque a mágoa, ela não é só contra aquele que fez mal, não é só contra o Simei, é contra todos ao nosso redor. Porque aí a gente fica num pé de desvantagem, ou seja, com o pé atrás, a gente não está entregando o nosso ser e confiança no Senhor. Ele é o Senhor que guarda, ele é quem está à frente, ele é quem está atrás, guardando a saída e a chegada. Aleluia. Ele declara em todos os momentos, na passagem desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, ele está sempre nos guardando, sempre. Mas quando a gente age de tal modo, a gente já não está confiando nele. A confiança já se foi. Ele já não é mais Deus. Ele deixou de ser Deus. E às vezes a gente está lá falando dele, né? Ah, glória a Deus, misericórdia de Deus, que Deus isso. Ah, glória a Deus, deu tudo certo. Ah, graças a Deus. E aí só fala. É como se fosse um hábito de dizer bom dia, boa tarde, tudo bem. É o que mais tem, infelizmente. Precisamos nos avaliar. Como estamos agindo? Será que Jesus Cristo está feliz com a gente, com as nossas ações, as nossas atitudes, nosso jeito de agir e mover com as coisas? Mesmo ele sendo piedoso, mesmo ele sendo paciente, mesmo ele nos guardando por tanto tempo, impedindo que o mal venha sobre a nossa vida, a nossa casa, para que ele nos dá tempo para consertar as coisas. E a gente, às vezes, diz que está tudo bem, mas não está. Porque se estivesse, tudo literalmente estaria bem. A convivência e a conversação com aquele que fez mal, com o Simei, haveria e precederia, estaria contínua. Por qual motivo? Porque houve um arrependimento de guardar aquela mágoa e houve um perdão após o arrependimento. Aleluia. O perdão, ele só é eficiente após um arrependimento sincero. Tem muita gente dizendo me perdoe, igual dizendo me desculpa. Desculpa, desculpa. Mas cometendo os mesmos perjúrios, como diz a palavra. Tropeçando na mesma pedra. Caindo na mesma cilada. Sendo enrolado no mesmo rolo que Satanás coloca. A maior luta que a gente tem é dentro da nossa própria mente.
Porque a gente passa a maior parte do tempo conversando com a gente mesmo, com as situações. Pode parar para perceber se não é. Está fazendo alguma coisa, está trabalhando, está se mexendo ali, não estou conversando com ninguém e a minha mente não para, ela está constantemente. Que tenhamos a mente de Cristo, mas a mente ela só pode ser de Cristo quando o coração é de Cristo, porque tudo que está trabalhando aqui, ele foi gerado aqui primeiro. Lembre-se disso. A boca procede aquilo que o coração está cheio. Na mente procede aquilo que o coração está cheio. Sempre é lançado e gerado aqui, para depois aqui e aqui. Amém? Louvado seja Jesus Cristo, nosso Senhor, Rei da Glória. Tem misericórdia de nós, Senhor. E nos ensine, Espírito Santo, nos dê capacitação para compreender isso, para ver onde estamos errando. Olha só, bem-aventurados os pobres de espíritos, pois deles é o reino dos céus. O pobre de espírito é este que foi dito nessa noite. Ele é muito mais do que isso, mas ele é um deste. Ele agiu dessa maneira. Porque uma coisa é certa, eu fui ferido, não uma vez, nem duas, muito mais, em diversas passagens de toda a minha jornada e trajetória de vida. E eu tenho certeza que você também foi. Eu tenho certeza. Ah, nem te conheço, mas eu tenho certeza que foi. E não só uma, nem duas, nem cinco, foi bem mais. Na escola, quando era criança, dentro de casa, com o pai, com a mãe, com a avó, com o tio, tia, primo. Depois de adulto, adolescente, no trabalho, com alguém que teve algum tipo de envolvimento. A gente começa a dar espaço, e esse alguém tem espaço, tem um carinho, afeição, semeia, nos fere, nos apedreja. Sempre tem. E a gente precisa averiguar isso, reconhecer isso, abrir essa ferida para fazer a purificação dela, porque se essa ferida existe, ou seja, tem veneno correndo lá ainda. Tem raízes dessa sementeira, porque isso foi uma semente e precisa ser arrancado, porque a sementeira ela abafa a boa planta. E o Senhor nos chamou para ser a boa árvore que está plantada ao lado do ribeiro e que gera fruto ao seu tempo. Não há sequidão, há sempre folhas verdes, com vigor. Sejamos eu e você, no Senhor Jesus, novas criaturas, a sua imagem e a sua semelhança. Aleluia. A oração, o Senhor Jesus, ele nos ensina a orar da forma que convém. Às vezes a gente está simplesmente repetindo algo que se tornou um hábito, uma decoração. E não existe a compreensão desta oração. Aleluia. Que nós possamos ser santos como ele é santo. E deste modo, nos previndo de todo mal, de todo tipo de maldição. Simei, ele não estava só apedrejando, ele começa com maldiçoando também. E, como nós sabemos, tudo foi criado com palavras. Tudo foi criado com palavra. E Deus disse, faça-se a luz. E fez-se luz. Havia até então trevas, somente trevas. Do nosso céu, existe um domo, existe uma linha que divide as trevas.
No fundamento da terra, treva, água, mar. Antes não tinha, era só assim. E pela palavra o Senhor criou. E eu e você podemos criar através da palavra. Aleluia. E aí eu faço uma pergunta, reflita, o que você está gerando para a sua vida? Se meia amaldiçoava, e toda vez que a gente age de tal modo, permitindo que tal coisa aconteça, acontece. Porque as trevas estão pertinho, e as trevas recebem também, é espiritual, gera, cria-se. E essa mágoa, esse abismo, é apenas maldição. Mas apenas não é. A gente fala apenas como se fosse algo simples. É muito pesado esse jugo. É um jugo que não nos cabe. Precisamos compreender isso. E para que disso sejamos libertos. O que temos criado? Estamos agindo como Jesus agiria? Os, os chefes das sinagogas, a todo momento, eles estavam testando Jesus. A todo momento. Em dado momento, chegaram a trazer uma mulher e lançaram na frente dele e disse: pegamos ela em adultério. A lei diz: vamos apedrejar. O que o Senhor diz quanto a isso? Porque a lei de Moisés é para matar, olho por olho. Lei. E o que Jesus faz? Simplesmente escreve no chão, olha para o povo e diz: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Não é mesmo? Olha a atitude. Olha a atitude do Senhor Jesus. Aí vem alguém e lança uma maldição sobre a vida da gente, e apedreja a gente, e causa um mal na nossa vida, na nossa casa, contra alguém que a gente ama no nosso sangue, filho, geralmente, filho, filha. E aí, como que a gente está agindo? A gente está se comportando do mesmo modo que Jesus se comportou, decretando a lei, e decretar a lei, porque era a lei. E todos eles andavam conforme esta lei. E ninguém executava aquilo que o Senhor ensinara. Que o Senhor estava ensinando, o Senhor, o Deus nosso Senhor, o Senhor dos Espíritos, nosso Pai, ele já estava ensinando na lei escrita por Moisés. Ninguém aprendia. Ninguém tinha interesse de buscá-lo tão profundamente para entender o que ele queria que aprendêssemos. A palavra diz: nenhuma folha, nenhum fio de cabelo, nada cai sem a sua permissão. Aí tinha a lei, mas ninguém ia buscar nele o que era para fazer com aquilo. O que eu quero te falar nessa noite, meu irmão, minha irmã, é que aconteceu no passado, atiraram pedras, lançaram maldições. E eu vou te falar uma coisa, vai continuar acontecendo. Cimeis continuarão aparecendo. Não importa onde, quando. Quanto mais a luz do Senhor brilhar sobre mim, sobre você, mais cimeis aparecerão. Davi, enquanto ele estava lá cuidando de suas ovelhas, ninguém amaldiçoava ele. Ninguém. Assim que Davi começou a aparecer, foi coroado, começou a reinar em outra cidade, enquanto Saul ainda vivia.
não é mesmo? Passou um tempo depois para ele vir para a cidade que Saul estava como rei, depois da morte de Saul, passou tempo. Enquanto isso, conforme isso ia acontecendo, mais Simeis apareciam. Aqui foi um relato da Bíblia, mas tinha muito outros que o julgavam, que ele era errado, que ele que causou a morte, foi ele que tramou contra Saul e sua casa para a Filístia, os filisteus, foi uma armação. A Bíblia não vai falar isso, mas foi isso que aconteceu. Muitos gostavam de Saul, tinha afeição à casa de Saul. E aí ele, quanto mais eu e você crescer aos olhos carnais do povo desta terra, que isso é luz do Senhor sobre mim e você, porque Davi, ele se tornou rei porque a luz do Senhor veio sobre ele. Ele foi escolhido, ele foi ungido, o Espírito do Senhor estava sobre ele, ele andava conforme o Senhor o direcionava, ele buscava no Senhor, antes de agir. A gente tem muito que aprender com Davi. Antes de Davi tomar uma decisão, ele consultava ao Senhor. Ele chamava o sacerdote, o único que sobreviveu, porque Saul mandou matar todos os sacerdotes, para consultar ao Senhor. O que fazemos? O que vamos fazer? Como vamos fazer? É para ir? Não é. É? Não é. Compreende? Perguntas inteligentes. E a gente não consulta. E o Senhor, ele quer que nós confiamos nele e entregamos para ele. Porque se eu e você temos o reconhecimento que somos filhos do Deus Altíssimo, ele é o nosso julgador. E ele é justo. Ele é quem nos exalta perante os ímpios. É ele que faz justiça por mim e por você. O que aconteceu até aqui, aconteceu. Existe essa lacuna, essa brecha, esse abismo. É tomar uma atitude de fechar esse abismo, de arrancar essa sementeira, de se libertar desse rancor, dessa mágoa guardada, para que não seja tocado por uma enfermidade, uma doença, porque a mágoa, essa coisinha que cria-se dentro do coração da gente, de falta de perdão, de perdoar. Ah, mas ele fez mal. Jesus ensina, bateu aqui, dá o outro lado. Bateu, ai, doeu. Foi malvado comigo. Mas, ó, deixa eu te falar, me perdoa, me desculpa, eu estava errado. Deixa a razão de lado. Como diz, né, o ditado, é melhor ter paz do que ter razão. É melhor ter paz do que ter razão. Deixa que a razão, quem faz, é ele. Ele nos justifica. Então, o que aconteceu até aqui, cabe a cada um de nós buscar isso, abrir essa ferida e tratar essa ferida. Agora, daqui para frente, saiba que quanto mais a luz do Senhor brilhar sobre a sua vida, mais cimeis aparecerão, mais cimeis apedrejarão, lançarão blasfêmias e maldições, e que isso e aquilo. Mas não temos nada contra e com Simei. Davi, ele diz, não temos nada com este homem, deixa ele. Certamente o Senhor o mandou. Deixa ele, a gente não tem nada contra ele, nada com ele. Deixa. O Senhor, Davi queria dizer o seguinte: o Senhor, o Deus vivo, ele é o meu justificador. Ele me justifica. O que eu quero? Vou perder tempo com isso? Não, deixa que ele que sabe. Amém? Que a gente possa compreender isso, que a gente possa estar atentos a isso, para que dessa maneira a gente se torne o bem-aventurado que o Senhor Jesus diz, esse bem-aventurado que é o pobre de espírito, porque ele vai
herdar o reino, né? É dele o reino. Pobre de espírito. Amém? Os bem-aventurados que choram, pois esses serão consolados. Então, se for chorar, choramos. Os bem-aventurados, os humildes, sejamos humildes, confiando no Senhor. Continuaremos confiando no Senhor. Vamos continuar confiando no Senhor. Porque dessa forma a gente está sendo humilde. Não é mais nós, mas é Ele. Não somos nós que tomamos a frente da situação, entregamos nas mãos dele. Continuamos humilde. O Simei veio e atacou, sejamos humildes perante Simei. A palavra diz: não se assentai à mesa dos escarnecedores. Não significa que precisamos e devemos estar andando de mãos dadas, não. Mas apresentamos. O Senhor faz justiça. Oramos por aquele que está nos causando mal. Jesus, ele quer nos ensinar isso. Vamos orar por aqueles que nos querem prejudicar, para que o Senhor, por sua misericórdia, vai lá e faça justiça. A justiça do Senhor é o quê? Ir lá tocar no coração dessa pessoa e ter uma experiência com Deus vivente. Aleluia. E aí o Senhor, do nada, faz essa pessoa vir na sua casa, bater na sua porta e pedir perdão e misericórdia. E aí, se a gente não for humilde, se a gente não estiver confiando no Senhor, se a gente não estiver com o coração 100% no Senhor e dele para ele, talvez nesse momento o ego ele pode vir à tona, a ganância, o orgulho, a arrogância, né? Já vi da pessoa vir pedir perdão para o outro e o outro se engrandecer, porque tu sabe mesmo que tu estava errado, e aí fala um monte de coisa que eu vi isso, já vi isso. Eu era do mundo ainda, mas eu já vi isso acontecer. E isso é ruim. O Senhor tocou no coração daquela pessoa se arrependeu, foi lá, pediu perdão. E aí o outro se engrandeceu. Que o Senhor tenha misericórdia e não nos permita. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Eita glória! Olha só que lindo. Eu nem sabia que ia ter essa passagem hoje na mensagem, na palavra, no ensino. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não sejamos eu e você os justiceiros, porque o Senhor Jesus não nos chamou para ser justiceiros. O Senhor Jesus nos chamou para fazer a obra, a boa obra dele. Aonde? Com o povo? Não. Na gente. Porque a gente nasceu com o ego inflado, o orgulho inflado, a arrogância inflada. A gente já nasceu, já veio a vida, já veio para abrir os olhos vendo esse mundo. A gente já veio perverso, a gente já veio caído. A gente já veio inclinado para o mal. E 99% viveu isso, vivia isso, aprendeu isso dentro de casa. Aí o Senhor Jesus, por sua misericórdia, em dado momento, ele vai lá, chama. Aí, às vezes, a gente não percebe. Aí, quando ele tem algo muito grande a ser feito através da nossa vida, ele faz como ele fez com o Faraó, quando queria libertar o povo, o seu povo, lá do Egito. É incrível isso, porque, olha que direção, obrigado, Jesus. Confie no Senhor e vai fazendo, Pai, vai fazendo. O Faraó, ele não queria deixar o povo sair, porque o povo era mão de obra barata, não é mesmo? E aí Deus disse, Moisés, estes serão os sinais que tu farás perante Faraó, e serão os sinais que eu farei, para que ele reconheça que eu sou Deus. E aí ele deixará você e o povo sair. E Moisés vai lá e lança o cajado, e faz outro sinal, e aí o que acontece em Faraó? Deus vai lá e dá uma tocadinha no coração de Faraó e endurece o coração.
Tudo para a glória dele. Eita, aleluia. Aí o Senhor vai lá e toca o nosso coração para se quebrantar e buscá-lo para a glória dele. Porque ele tem algo a fazer através da gente. E aí, quando a gente começa a buscá-lo mais e mais, e ele começa a arrancar as escamas dos nossos olhos, trazendo as verdades, enquanto a gente tem fome e tem sede dele, sede e fome de justiça, a gente é recompensado, que a gente será satisfeito. Aquele e aquela que muito tem feito mal e continua fazendo mal, descansando nele, meu e seu, descansando nele, a justiça dele prevalece. A justiça dele é feita. E a gente será satisfeito. Sabe por quê? Isso aqui é profunda, essa passagem. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Estes serão satisfeitos. Sabe por quê seremos satisfeitos? Porque não cabe a nós ser justiça. Não cabe a nós. Então a satisfação ela já vem antes da justiça de Deus ser manifesta. Aleluia. Porque o nosso coração já foi entregue nas mãos dele. Jesus ele só ensina a gente. E ele só quer uma coisa, que nós confiamos nele. Aleluia. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Jesus ensina na oração a seguinte mensagem: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado os pecados do próximo contra mim, as dívidas do próximo contra mim, não é mesmo? Mas aí tem aquela mágoa. E se existe mágoa, significa que não foi concedido perdão genuíno. Não houve um arrependimento para que o perdão genuíno se manifestasse. Aí como que o Senhor nos perdoa? Como que o Senhor, sabe? É impossível, não é mesmo? E aí o Simei amaldiçoou, pedrejou, jogou terra, jogou madeira e ao derredor, igual, né, Satanás, né? Ao derredor, porque Simei ele andava ao derredor de Davi, por cima dos morros, dos barrancos, nas estradas. Satanás andava ao derredor, a palavra diz, anda ao derredor como leão pronto para tragar, né? E aí, como que a gente está? A gente está sendo esse, vem cá que eu sou a tua presa fácil, para o leão que está pronto para tragar, ou a gente está alinhado no prumo absoluto vertical no Senhor, como Davi estava? Nem temos parte com esse homem, deixa ele, deixa acontecer. Só assim a gente também receberá misericórdia do Senhor. Porque a gente ainda é terreno e a gente comete pecado. A gente causa, às vezes sem querer, inclusive, algum mal contra o irmão. Ou fala alguma coisa que o irmão compreende diferente. A gente queria explicar uma coisa, não conseguiu explicar, o irmão entendeu outra coisa e ele se sente sendo julgado ou como se a gente estivesse defamando ou apedrejando. É normal? Pode acontecer. Como que a gente quer ser tratado por esse irmão? Saiba que pode acontecer. Por isso que precisamos clamar por sabedoria, para que não falamos demais. Que a gente vai começa a falar e falar, e a gente aprendeu algo, e se a gente não estiver em espírito, se a gente não estiver em espírito, e a gente começar a falar, a gente começa a entrar no fundamento, que foi o que passaram de ensino para a gente, às vezes até doutrina, e aí o outro, o irmão, ele tem uma doutrina, porque ele também está sob o fundamento, e aí as doutrinas, elas não se batem.
E o Senhor Jesus não veio para dar uma doutrina. O Senhor Jesus veio para nos libertar, para que a lei se cumprisse sob a graça, para sermos livres, libertos, transparentes, com coração e mente de Cristo, caminhando segundo a sua vontade, sendo libertos nele, caminhando conforme ele caminhou. Jesus, ele não... Os únicos que ele julgava, ele pediu para mim trazer isso, não hoje, mas vou trazer, os únicos que ele julgava é porque ele andava na 12ª dimensão e ele via, ele ouvia os corações. E aí tinha os perversos da lei, os fariseus, os mestres, né? Que tanto tentaram contra ele, tanto tentaram, Jesus falou pouco contra eles. E nem foi contra, foi ensinando, dando direção. Em dado momento que ele fica tão chateado com esse povo que não ouvia o que ele dizia, que era sob a palavra, com a autoridade de Deus, ensinando, gerando, perdoando prodígios e maravilhas, tanto que chega um momento que ele percebe que não existe forma de trabalhar aquilo que ele chama de raça de víboras. Eu leio a palavra, não guardo nada, tá? Eu não consigo lembrar. O Espírito Santo vai soprando. Mas em dado momento ele chega a dizer: o que arrazoais em vossos corações, porque de tal modo raças de víboras agem assim, tarará, tarará. Porque ele fica chateado. E ele em todo momento está ensinando. E ele veio para nos ensinar. Andar sob as suas, seguir as suas pisaduras. Um passo depois do outro. Segurando-o pela mão, confiando nele. Porque é ele que cura, é ele que liberta, é ele que trata, é ele que molda, é ele que transforma. O fio de cabelo não cai da minha cabeça nem da sua sem a permissão dele. Aleluia. Porque o soberano Deus Pai, o Criador, o Eterno, nos deu para ele. Somos do Senhor Jesus. Tanto que deste modo fomos enxertados na videira. Eita glória! E se fomos enxertados na videira, precisamos ser videira, não é mesmo? Então, eu e você somos videira. Agora, se a gente estiver gerando, sei lá, maçã enxertado na videira, não vai dar certo. E ele fala que ele cortará fora. Ele cortará fora. Somos e fomos escolhidos para ser dele, filhos dele, povo dele, enxertados nele. Ele é a videira. Sejamos videira. Ele trabalha, ele dá tempo, ele é longânimo, misericordioso. Então, ele dá esse tempo, mas o trabalho dele só é feito se a gente deseja ser feito, refeito, enxertados, transformados. Aleluia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Isso é glorioso. Que experiência linda. Desejo que você seja este também, puro de coração, para viver essas experiências, para ver a Deus. Oh, aleluia. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Lançaram a mulher perante na presença do Senhor Jesus. O que Jesus fez? Ele foi um pacificador. Ele não permitiu que houvesse o que a lei dizia, para não haver contenda. Ele foi um pacificador. Estamos andando como Jesus andou. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Davi, ele estava sendo perseguido. Absalão tomou seu lugar. Queriam entrar em guerra. Simei
atacando. Ou seja, significa que nós, que se vai acontecer isso, vai acontecer, tá? Vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Quando isso começar a acontecer, teremos certeza e saberemos que estamos andando na presença e na vontade do Senhor. Quando a luz dele começa a brilhar muito forte sobre nós, cimeis aparecerão. Amém? E bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa, diz o Senhor Jesus, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Esses são os perseguidos. Aleluia. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois, da mesma forma, perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Não vou nem entrar nesse inquérito, porque se for só ler todas as passagens de todos os profetas, todos eles foram perseguidos, todos. E quando você, meu amado, minha amada, que não é profeta, mas também ser perseguido, isso é grandioso. E essa perseguição não é porque era profeta. Antigamente era porque era profeta, por quê? Porque o Espírito de Deus estava sobre os profetas. E se o Espírito de Deus estava sobre o profeta, era a mesma coisa que o Espírito de Deus sobre Davi. Andava em retidão. Só dizia o que o Senhor dizia para dizer. Simples. Se o Senhor dissesse isso, falava. Se o Senhor não dissesse, não falava. Se o Senhor dissesse, ó, vou matar todo mundo, vai cair o céu sobre a cabeça de todo esse povo, ele ia lá e dizia, não importa quem fosse. Não tinha rei, não tinha nada. O profeta, ele dizia. Por isso que às vezes a gente fica meio assim, né? Às vezes o Senhor diz para a gente dizer umas coisas, a gente fica pensando se diz, né? Será que eu devo? Vai que, né, sobra uma pedrada aqui na cabeça. Mas o Senhor, ele é bom, porque o pai exorta somente o filho que ama. E o Senhor, quando ele faz uma exortação dessa, é porque ele ama e ele quer ensinar. Profeta que é profeta, ele não só diz que algo ruim vai acontecer e aquilo de ruim vai acontecer. Ele diz que vai acontecer, mas ele dá o caminho e a saída. Profeta que é profeta, ele exorta, mas ele mostra a direção. Profeta foi chamado para apontar o dedo. O profeta, ele simplesmente faz isso. O Senhor chama o profeta. Profeta, com dom de profecia, o Senhor traz a revelação e diz o que vai acontecer, futuro, e diz, ó, isso vai acontecer se persistir assim. Mas se mudar, fizer assim, 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 conforme o Senhor, a vontade, Ele quer, Ele vai fazer, Ele está transformando. Tudo é diferente. Aleluia. Isso é grandioso. Sejamos eu e você, meu amado e minha amada, os bens-aventurados do Senhor. Eu, eu sou um bem-aventurado. Eu sou. E irei vigiar, serei prudente, serei astuto, vigiando, orando constantemente para permanecer o máximo possível na presença do Espírito, na vertical, alinhado, aprumado pelo Senhor. Sabe o que é um prumo? Não sei se talvez você sabe. Prumo ele é uma ferramenta utilizada em construção para manter o muro reto. Reto. E o Senhor quer que a gente ande em retidão, retos, sem se desviar para a direita e sem se desviar para a esquerda. Retidão, retos, aprumado por Ele. Aleluia. Desta forma, seremos tratados. Desta forma, nós agiremos como Davi. Porque cimeis aparecerão. Cimeis aparecerão. Haverá ajudas em nossa caminhada. Haverá cimeis em nossa caminhada. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E nós agiremos por espírito, confiando no Senhor, porque a justiça é dele. A justiça
vem dele. E desta forma, a gente passa pelas provas, cresce, fica mais cheio do Espírito, mais cheio do Espírito, mais cheio do Espírito. E desta forma, quando, porque vai acontecer, enquanto a gente estiver respirando aqui nessa terra, caminhando por esse mundo aqui, mundo perverso, vai acontecer. A gente vai tropeçar, isso é fato. No momento, no outro, a gente vai dar uma tropeçada, não tem como. Seria bom, né? Ninguém tropeçar. Agora, me inclinei, estou aprumado, não tropeço mais. A gente sempre vai dar uma tropeçada. Por quê? Porque a gente vive nesse mundo, a gente tem uma alma, infelizmente a gente tem essa alma, né? Que Deus a tenha. Essa alma é perversa. E ela sempre vai buscar uma maneira, um pontinho de desequilíbrio. Então, agiremos como Davi agiu nessa retidão, porque quando a gente tropeçar, o Senhor há de nos perdoar, como o Senhor Jesus ensinou na oração. Perdoa, Senhor, os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, as minhas dívidas, como eu perdoei tudo o que fizeram contra mim. Amém? Porque enquanto a luz do Senhor estiver brilhando sobre a minha vida e a sua vida, e quanto mais essa luz brilhar, mais hão de nos causar, mais hão de querer nos atropelar, de fazer todo tipo de mal. Se a gente for misericórdia, a gente perdoar, e para a gente conseguir perdoar, perdão sincero, esse perdão que o Senhor Jesus ensina, somente conseguimos enquanto estamos em espírito. Porque se causarem mal com a gente se não estiver em espírito, não tem perdão. É impossível. A gente não consegue. Por quê? Porque a gente é falho, a gente é fraco, a gente não tem esse poder. Porque a nossa alma é perversa. E deste modo a gente é imaturo. A maturidade só vem quando a gente tem domínio próprio. E o domínio próprio nada mais é que o domínio sobre os nossos sentimentos, as nossas emoções. Que dói, não dói? Mexe a emoção da gente. Vem alguém dentro da nossa família, na parentela, alguém do nada, e apedreja e a gente convidou para vir na nossa casa, fez almoço, fez janta, deu isso, ajudou naquilo, e essa pessoa do nada vem e puxa o tapete da gente, dá uma pedrada na gente. Dói, eu sei, dói, sentimento. Mas e aí? Como que a gente vai agir? O que aconteceu até aqui, aconteceu. Hoje eu passei para você, por direção do Senhor, o que precisamos fazer. E o que precisamos fazer? Reconhecer. Permitir que o Senhor abra essa ferida e cura. De que maneira? Oferecendo. De novo. Esse lado. Foi nesse? Agora vem esse. Assim. Confiando na sua justiça. A dele. Aí a gente se liberta. Aí é o perdão sincero. Com aquele arrependimento. Fechar essa lacuna, fechar esse abismo. Não permitir que esse abismo se mantenha aberto. Você já percebeu que quando é feita uma libertação, a libertação, tá? De verdade, não sai não. A libertação mesmo, que começa a fazer o procedimento e o processo, libertação, que isso é muito profundo, é uma jornada muito longa, são muitas coisas, para que não haja um retorno desse mal, é lançado ele no abismo, sem direito a retornar e é selado no sangue do Cordeiro, porque somente através do sangue dele pode ser selado, junto com os guardiões desses portais, para estar fechando, e que são os guardiões, ou seja, eles guardam para que não haja ruptura, é um abismo. A mágoa é um abismo, ou seja, está aberto. A palavra ensina que o dragão, o feroz e todos os outros males estão presos no abismo.
acorrentados no abismo. Em Jó vai dizer abismo. Apocalipse vai falar abismo. Diversas passagens vai dizer abismo. O grande mal está lá. E essa mágoa, essa palavrinha, que só tem 5 palavras, né? 5 letras, perdão. Mágoa, 5 letras. É esse grande abismo que está aqui dentro. E isso aqui só pode ser transformado quando não há abismo e entregue na mão dele. Porque esse abismo só consegue ser fechado, selado no sangue do Cordeiro. Quem sela? Ele. Quando nós queremos que ele cele, que a justiça dele prevaleça, que a sua glória se manifeste. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a mensagem de hoje. Amém? Glória a Deus. Que Deus possa manifestar a sua soberania, que essa semente, cada um possa ter recebido a sua porção. Foi lançado muitas sementes, mas que cada semente, ou sementes específicas, tenha sido absorvida por essa terra fértil que está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, o ensino de Deus, a direção de Deus. E aí a tua fé cresce, porque o Senhor se agrada daqueles que andam e caminham por fé, e a gente vence de fé em fé, de glória em glória. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.